Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de dezembro de 2018. Encontrado perto de Jerusalém anel que pode ter sido de Pilatos. Um anel descoberto perto de Jerusalém pode ter gravado o nome de Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo o Evangelho, condenou Jesus a ser crucificado, disseram pesquisadores israelenses. Sobre este anel, descoberto há 50 anos em uma escavação, figura uma inscrição de Pilatos em letras gregas, revelada em análises recentes de pesquisadores, de acordo com um artigo de Israel Exploration Journal. Datando de há cerca de 2.0000 anos, o anel, que servia de selo, pode comportar uma das poucas menções escritas de Pôncio Pilatos de sua época, afirma a revista publicada pela Israel Exploration Society e o Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. Foi descoberto em Herodion, um antigo palácio construído na época do rei Herodes, perto de Jerusalém e de Belém, uma cidade da Cisjordânia ocupada. O palácio serviu de fortaleza para os insurgentes judeus que se rebelaram contra os romanos. Os pesquisadores consideram que é pouco provável que o anel teria pertencido pessoalmente a Pôncio Pilatos. Pode ter estado em posse de um membro da administração dirigida por Pôncio Pilatos, ou por outra pessoa. Na medida em que a inscrição menciona Pilatos, a primeira ideia que vem à mente é que se trata de Pôncio Pilatos, governador da província romana de Judeia, entre o ano 26 e 36 BC, na época do imperador Tibério, afirmam os autores no artigo. Os pesquisadores ressaltam que o anel, de metal e feito de uma liga de cobre, parece demasiado comum para ser do governador romano. Destacam, porém, que o sobrenome Pilatos é incomum. Não é inconcebível que este anel pertença ao mesmo Pôncio Pilatos. A única outra inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, e que data da época em que era governador da Judeia, é uma pedra descoberta em Cesareia, na costa mediterrânea de Israel, diz em sua página online o Museu de Israel de Jerusalém, cuja coleção inclui essa pedra. O espírito Amélis Rodrigues no livro Trigo de Deus pela psicografia de Divaldo Pereira Franco narra, depois de preso sem culpa formal, vendido traiçoeiramente pelo amigo invigilante, ele foi conduzido à presença de Pilatos, que desconhecia as tricas astúcias religiosas desse povo apaixonado e vingador. Aguardando o Messias que lhe concedesse o mundo, repudiava Jesus, que lhe oferecia paz. A doação eterna preferia a transitoriedade terrena e, para consegui-la, utilizava-se de todos os instrumentos imagináveis. Após dialogar com o prisioneiro e deslumbrar-se com a sua altivez, Pilatos não lhe notara qualquer conduta ou pensamento passível de punição, desabonador. Tentara, por isso mesmo, negociar a sua pela vida do salteador Barrabás, sem conseguir êxito. A alucinação que tomara conta da massa, sustentada pelos profissionais assoladores dos ódios ali mesclados, queria o justo, não o criminoso, o sábio, não o selvagem. Para a multidão, é melhor matar quem lhe dá a vida, aquele que lhe insufla o ódio em cuja faixa sintoniza, o herói provoca inveja, enquanto o réprobo, que inspira desprezo, é aceito, pois que serve de patamar para outros seus semelhantes mais astutos, que se destacam graças a eles. Jesus não devia continuar vivo, pensavam os femanazes do poder temporal, e Pilatos não sabia como solucionar honradamente a questão.
pusilânime, não impôs a autoridade que a lex romana lhe concedia. Quis negociar com o crime organizado e tornou-se um cristicida. Mandou, antes, que o açoitassem, que o flagelassem, a fim de acalmar a malta, que se nutre de sangue inocente. Cícero considerava a crucificação como a mais cruel e repugnante das penas que os romanos aplicavam contra os rebeldes escravos e criminosos bárbaros. Em Jerusalém, ela era reservada aos criminosos comuns. Parece ter se originado entre os persas, com o objetivo de impedir cessão da impiedade dos delinquentes, coartando a onda que se espraiava do crime pelo terror. Jamais, porém, a pena de morte trará efeitos benéficos à sociedade ou evitará a criminalidade. Onde viceje, à sua sombra alastram-se a violência, o vício, os delitos mais vis. Só a educação pode prevenir o mal e corrigir o erro. Posteriormente, crê-se que foi Alexandre Magno, no seu expansionismo, quem difundiu a crucificação pelo Oriente Médio, sendo aprimorada e mais refinada pelos métodos romanos. A vítima deveria antes ser despida e atada a um poste, passando a receber os açoites, normalmente em número de 39 ou mais, com o flagrão, um chicote de couro com várias tiras ou correias, em cujas extremidades havia bolas de chumbo ou afiados pedaços de ossos de carneiro para dilacerar as carnes. 2 sicários aplicavam os golpes, nas costas e nas pernas, sucessivamente, lanhando-as e despedaçando-as, a fim de que as hemorragias quebrassem as resistências da vítima, sem possibilidade de sobrevivência ou de mais demora na cruz. Jesus havia sido mandado de um para outro lugar e estava exausto, percorrendo, naquela noite sinistra, mais de 4 quilômetros entre um palácio e outro. Ao ser retirado do madeiro de flagício, foi envolvido por uma túnica de púrpura escarlate e coroado de espinhos, em ultraje à sua pessoa, em ironia ao seu reino, sendo cuspido e azucrinado pela soldadesca. Na mais terrível solidão humana ele aceitou o fardo cruel da ingratidão dos amigos, um dos quais o negara, há pouco, por 3 vezes consecutivas, o sangue e o suor abundante misturavam-se na borda das carnes dilaceradas. Empurrado para o centro do pátio onde Pilatos se encontrava, este gritou para a turba: eis aqui o homem. Nenhuma emoção nos inimigos, príncipes dos sacerdotes e soldados. Mais ódio e rancor. Em uma só voz, decretaram e selaram, não o destino dele, mas o próprio crucifico. Crucifico. Mas eu não encontro culpa nele. Tomai vós e crucificai-o vós. Um reino em desafio e um rei em julgamento, numa noite de horror, que nunca mais passaria na história de trevas da humanidade. Nós temos uma lei, bradaram os enlouquecidos adversários da luz e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Jamais ele dissera ser Deus, afirmando-se seu filho, como todos nós, e tornando-se o caminho para o Pai. Era necessário demonstrá-lo, porém. À luz cegos que se aprisionaram longamente nas trevas, e será aceita, bem recebida, vagarosamente. Assim, era necessária a sua morte, para que das sombras do sepulcro viesse a claridade imortalista encontrar os seus assassinos, na longa estrada das reencarnações, erguendo-os para os altiplanos da verdade. O processo era já irreversível. Instalara-se a hora dolorosa na consciência terrena. As criaturas mergulhavam no abismo da insensatez,
nele demorando-se milênios afora, em peregrinação de retorno. Em Jerusalém preferiram Barrabás e rejeitaram Jesus. Pilatos prosseguiu lavando as mãos sem limpar a consciência culpada, sem jamais o esquecer, ele que teve a oportunidade máxima. Suicidando-se depois, mas perturbou o próprio futuro, ao invés de solucioná-lo. Na sucessão dos séculos a consciência humana procura a vida, a libertação, enquanto ouve a voz confusa do procurador romano gritar para a massa, na noite hedionda eis aqui o homem. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.